Olá, boa noite. Boa noite. Auxiliares de Teori Zavascki começam a ouvir delatores da Odebrecht. E ministro Gilmar Mendes defende solução mais institucional possível para novo relator da Lava Jato. Querem a Temer nomes para vaga no STF. Presidente se encontra com Renan Calheiros para discutir a nomeação. Estado de Marisa Letícia, mulher de Lula, ainda é grave. A ex-primeira-dama teve um AVC ontem e permanece em coma induzido. Governo do Rio Grande do Norte admite que 56 presos fugiram de Alcaçuz nas últimas rebeliões. O presídio foi local de matança de 26 a 2 semanas. O governador diz que prisão será desativada. Pichadores voltam a atacar e Dória diz que eles são agressores e destruidores. E uma reportagem especial sobre os 463 anos de São Paulo. Nos Estados Unidos, Trump cumpre promessa de campanha e assina ordem para construir muro na fronteira com o México. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. A minha cidade vive livre no vão livre da arte e expressão. Resolve a fome da madruga com o clássico dogão. Fala tudo com o meu, mas não tem sotaque não. A minha cidade é única, é múltipla. É toda diferente, é a sampa da gente. Bonitinha, você acredita em relacionamento online? Porque no Todo Seu de hoje nós vamos entender por que esse novo modelo de encontros atrai cada vez mais gente. Ele poderia ter vindo num cavalo branco, mas ele veio por Wi-Fi. Zé Armando Vanucci relembra as principais tramas ambientadas em São Paulo. No nosso musical tem Arrigo Barnabé, olha, com todo o seu experimentalismo musical. Vem, tô te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Começaram a valer hoje os novos limites de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê. Nem 2 horas depois da mudança, o primeiro acidente, flagrado pelo jornal Folha de São Paulo no início da madrugada. Pelo registro dos radares, a companhia calculou a velocidade média dele em 76 km por hora, acima do antigo, porém abaixo do novo limite de 90 por hora. Inclusive a constatação do nosso operador que há uma hipótese de que esse condutor estivesse alcoolizado. Uma ocorrência sem nenhuma relevância do ponto de vista de vítima, nada aconteceu. E as outras 2 agora pela manhã na marginal Tietê, na altura da ponte freguesia do Ó, também sem nenhuma relevância. No começo da tarde, um outro carro capotou na pista central da marginal Tietê. Durante a divulgação do balanço do primeiro dia da medida, o prefeito João Dória foi interrompido por ativistas contrários ao aumento da velocidade. E deles ganhou flores. O cartaz dizia que eram pelos mortos no trânsito que virão. Neste feriado, os antigos limites de velocidade nas marginais foram restabelecidos, depois que o Tribunal de Justiça derrubou uma liminar que impedia a mudança. Hoje, o prefeito João Dória divulgou o nome das empresas que, segundo ele, doaram as 900 novas placas da marginal. São 9 empresas que têm contratos com a prefeitura e que já ganham para sinalizar outras partes da cidade. O que permanece sem resposta é o valor dessa doação. Quanto custou às empresas esse favor à gestão Dória?
Questionado, o presidente da CET disse ontem que ainda não tinha o cálculo. Hoje foi o secretário de Transportes que se esquivou. A Companhia de Engenharia de Tráfego que fez o projeto, que tem os quantitativos, ela pode calcular o valor. O presidente da CET disse que não sabe. Ele tem sim, pode perguntar a ele que ele tem esse valor. Monumento na Praça da Sé e grafites que tinham sido mantidos pela Prefeitura na 23 de maio, entre eles um do artista Eduardo Cobra, são pichados. Grupo que foi à Catedral, onde aconteceu uma missa pelo aniversário da cidade, fez um ato contra o prefeito João Dória. O protesto foi organizado pela Central de Movimentos Populares. Os manifestantes se concentraram em frente à Catedral da Sé, onde estava sendo realizada a missa de aniversário dos 463 anos de São Paulo. Eles são contra algumas medidas adotadas pelo prefeito João Dória em menos de um mês de mandato. Nós não estamos aqui para defender políticas de governos anteriores, mas assim, é impossível admitir postura, ações que o Dória tem anunciado. O prefeito participou da missa e estava acompanhado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também do PSDB. Ao final, Dória deixou o local sob gritos de protesto. Mais cedo, o prefeito foi surpreendido com mais pichações pela cidade. A estátua do apóstolo Paulo, que fica na Praça da Sé, foi pintada com tinta vermelha durante a noite. Funcionários da prefeitura faziam a limpeza já de manhã. O jornalista Pedro do Amaral Souza, de 26 anos, foi preso na madrugada após ser flagrado atirando objetos e tinta no monumento. Ele assinou um termo de responsabilidade e foi liberado. Um painel do muralista Eduardo Cobra, na Avenida 23 de Maio, na Zona Sul, também amanheceu pichado. Agora há uma caricatura do prefeito com um rolo de tinta pintando o grafite de cinza. Outra pichação foi feita no muro do estádio do Pacaembu. Os pichadores escreveram em letras grandes: Chora Dória. A pichação aqui no estádio do Pacaembu foi apagada ainda de madrugada. Essa ação dos pichadores é mais um exemplo de que o prefeito João Dória não terá trégua nesta que está sendo chamada a Guerra do Spray. A Câmara Municipal de São Paulo, a meu pedido, está fazendo um projeto de lei para penalizar fortemente os pichadores com multas muito pesadas que, se não puderem pagar, vão trabalhar. Vão pegar a tinta, o pincel e vão pintar a porcaria que fizeram, seja onde for. A Prefeitura de São Paulo, volto a dizer, não dará a menor tolerância a pichadores. Ou mudam de profissão, ou se tornam artistas, ou vão fazer o que desejarem, ou mudem de cidade. São Paulo comemora hoje 463 anos. Ao longo da história, pessoas de várias partes do país e do mundo vieram para cá. Com seus sonhos e muito trabalho, ajudaram a erguer e a transformar a cidade. E além do aniversário da cidade, a TV Gazeta também tem outro motivo para festejar. Completamos hoje, aqui na Avenida Paulista, 47 anos, transmitindo informação, cultura e divertimento. Milhares de mineiros, pernambucanos, gaúchos, goianos, gente de toda parte que escolhe São Paulo para fazer daqui a sua vida, criar os filhos, a família. Muitas histórias começam a partir daqui. Estamos na Zona Norte. O ônibus que passou dias na estrada acaba de chegar, lotado de bagagens e expectativas. Viemos para São Paulo procurar melhoras, procurar investir, porque nem tudo é garimpo, garimpo hora aberta, hora fecha. Aí tem que se virar, caçar um jeito, vender algumas coisas, pedir ajuda a Deus. De Brejinho das Ametistas, na Bahia, Kimberly traz um presente para a avó. A pedra ainda tem as marcas da extração. A jovem e o namorado querem encontrar aqui outra forma de sustento. Nova vida, novas chances. Uma verdadeira cidade dentro de São Paulo. Por dia, passam aqui na CEAGESP 50 mil pessoas. Este é o maior posto de abastecimento da América Latina, responsável por 30% de tudo que é consumido aqui dentro do país. Para se ter uma ideia, 12 mil toneladas de produtos comercializados diariamente. Faz 27 anos que Simão veio de Picos do Piauí e desembarcou na cidade grande. Eu sonhava em ser carregador.
Inclusive fiquei 10 anos desse jeito. E conseguia, né? Conseguindo alguma coisa. Depois montei meu próprio negócio e estou indo. Tem que ter sorte. O resto é ter força de vontade. Muita gente fez a vida por aqui. Na Zona Leste tem a Moca, sabe, Belo? E como falar desse pessoal de sangue quente sem falar do Juventus? Em dias de jogos, quando esses 4.000 lugares da arquibancada estão lotados, a torcida faz valer mesmo aquela máxima de ser o 12º jogador do time. É uma sintonia muito grande que já é tradição por aqui. E essa vibração sempre chega aqui dentro de campo para os jogadores. Pode ganhar, pode perder, só não pode faltar alegria nesta família. Para jogar bote são 3 vezes por semana. E quando tem jogo de quarta-feira à tarde, costumo vir. Mas é no centro da cidade que tudo começou, mais precisamente no pátio do colégio. Do alto da colina, entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, a antiga vila foi se esparramando e hoje conta com mais de 12 milhões de pessoas. Andando por aí, Luciano, a gente encontra tanta história de superação e todas elas se cruzam aqui no centro. E olha, Sabrina, que além dos 463 anos de São Paulo, sabe quem também faz aniversário hoje? A nossa TV Gazeta. São exatamente 47 anos no ar. A mais paulista das emissoras só poderia mesmo estar aqui, na mais paulista das avenidas. E depois de 9 anos, a festa do aniversário de São Paulo volta a ter o tradicional bolo gigante do Bexiga. A comunidade se reuniu para resgatar o costume. Famílias, comerciantes e moradores do bairro contribuíram doando bolos que foram partilhados por centenas de pessoas. A tradição começou há 31 anos, mas teve sua última edição em 2008, depois que o evento perdeu o patrocínio. Este ano, as cenas de ataque ao bolo foram substituídas por uma distribuição organizada. Brasil cai 3 posições em ranking mundial da corrupção. O levantamento é da ONG Transparência Internacional. O país está na posição de número 79 entre 176 países. Dividem esta colocação a Bielorrússia, China e Índia. O Brasil está entre os que mais perderam posições nos últimos 5 anos de ranking. Para a ONG Transparência Internacional, os casos de corrupção que vêm sendo revelados no país, principalmente o investigado na Operação Lava Jato, tiveram influência na piora da percepção em relação ao país. Por outro lado, segundo a Transparência, já são reconhecidos no mundo os esforços do Brasil no combate à corrupção. A Dinamarca e a Nova Zelândia lideram o ranking com menos corruptos. A Transparência Internacional afirma ainda que níveis crescentes de corrupção e desigualdade social geram um contexto propício para a ascensão de líderes populistas e cita a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Em Brasília, o ministro Gilmar Mendes defendeu uma solução mais institucional possível para o novo relator da Lava Jato no STF. O ministro se encontrou hoje com a presidente da Corte, Carmen Lúcia. Gilmar Mendes disse que ela está em contato constante com os ministros para tratar do assunto. Essa questão a gente vai ser analisando com a presidente certamente está conduzindo as conversas com todos os colegas para que nós tenhamos um encaminhamento mais institucional possível. Acho que esse será o encaminhamento que terá o apoio, se não da unanimidade dos colegas, pelo menos da ampla maioria, e acho que isso que a presidente deve estar costurando e fazendo os entendimentos. Hoje, a equipe de Teori Zavascki retomou a fase final dos depoimentos dos 77 executivos da Odebrecht. Ontem, a presidente do STF, Carmen Lúcia, autorizou a retomada das audiências. Enquanto isso, o presidente Michel Temer avalia nomes para a vaga de Teori Zavascki. Ele já disse que só vai anunciar um substituto após o STF definir
quem será o relator da Lava Jato. Ontem, Temer se reuniu com deputados e com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para tratar da nomeação do novo ministro. A disputa em torno da nomeação é grande. Pelo menos 6 partidos da base já deram sugestões. Associações de classe, como de juízes federais e dos procuradores de contas, defendem a nomeação de profissionais que atuam nessas áreas. No domingo, Gilmar Mendes esteve com Temer. O ministro disse que foi apenas uma conversa de informação e de avaliação do momento. Questionado sobre como atuaria numa investigação contra Temer, que é citado na Lava Jato, caso seja escolhido o relator, disse que vai atuar com a mesma naturalidade. Naturalidade com que eu decido todos os processos. Eu estou em Brasília, vocês sabem, desde 1974, conheço personagens todos aí da vida política há muitos anos e lido com os processos com a abertura que os senhores conhecem no plenário. Juristas e representantes de movimentos sociais encaminharam ao presidente Michel Temer uma lista com 8 indicações para preencher a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Entre os nomes apresentados estão o do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, do desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Fausto de Santos, do procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, autor da peça usada para condenar Dilma Rousseff pelas chamadas pedaladas fiscais, e do advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. A carta foi assinada por um grupo que inclui os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, 2 dos autores do pedido de impeachment de Dilma, e por movimentos como Nas Ruas e Acorda Brasil. A prerrogativa de indicar ministros para o Supremo é sempre do presidente da República. Depois da nomeação, o escolhido ainda precisa passar por uma sabatina e ter o nome aprovado pelo Senado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a nomeação por Temer do novo ministro do Supremo. Ives Gandra Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, frequenta a lista de cotados para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal na condição de favorito. Vale a pena, portanto, dedicar meia dúzia de palavras ao personagem. Na área dos costumes, o pensamento do magistrado parou no século XIX. Num artigo sobre direito constitucional, escrito em 2012, Ives Filho exibiu suas credenciais. A mulher deve ser submissa ao marido, ele acredita. A união entre homossexuais é tão antinatural quanto o casamento de uma mulher com seu cachorro ou de um homem com seu cavalo, ele ensina. Ives Filho é contra o divórcio, o aborto e as pesquisas com células-tronco. Católico, o doutor tem toda a liberdade para professar sua religião, mas numa poltrona do Supremo, ele seria apenas um servidor público de um Estado laico. Nesse Estado, as mulheres não devem submissão aos homens. Nele, a união entre pessoas do mesmo sexo é um dado da realidade. Ao legalizar a união homoafetiva, o Supremo permitiu que esses brasileiros tivessem uma vida comum, partilhando desde planos de saúde até bens e imóveis. Michel Temer diz que deseja indicar um ministro de perfil técnico para o Supremo. Talvez devesse procurar alguém com o perfil do Papa Francisco, que já declarou que a Igreja deve perdão aos homossexuais por tê-los marginalizado por tanto tempo. Se uma pessoa que tem essa condição, tem boa vontade e procura por Deus, quem somos nós para julgar? Disse o Papa. Boa noite. A Procuradoria do Panamá denunciou 17 pessoas no caso de pagamento de propina da Odebrecht para conseguir contratos no país. Os nomes dos denunciados não foram revelados, mas, segundo a imprensa local, foram emitidas ordens de prisão contra 2 filhos do ex-presidente Ricardo Martinelli, contra um irmão dele e também contra o ex-ministro de Obras de seu governo. A Odebrecht já se comprometeu a pagar 59 milhões de dólares ao Panamá como garantia, enquanto os casos de corrupção são investigados. Nos últimos meses, a empreiteira é alvo de processos em diversos países. Num acordo de leniência fechado com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, o Grupo Odebrecht assumiu que pagou cerca de 1 bilhão de dólares em propinas em 12 países. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu o arquivamento do inquérito que envolve na Operação Lava Jato o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Segundo o procurador, as provas colhidas não apresentam indícios de crimes cometidos pelo parlamentar. Agora cabe ao próximo relator da Lava Jato decidir sobre o pedido.
Estado de Marisa Letícia, mulher de Lula, ainda é grave. A ex-primeira-dama teve um AVC ontem e permanece em coma induzido. Marisa Letícia segue sedada em coma induzido aqui na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Nessa manhã, ela passou por um novo procedimento cirúrgico para a colocação de um catéter que vai controlar a pressão intracraniana. De acordo com um único boletim médico divulgado hoje às 10h30 da manhã, o procedimento foi indicado após a realização de uma tomografia cerebral. Ainda de acordo com a equipe médica do hospital, não há previsão da divulgação de um novo boletim médico e as visitas na UTI são restritas. A ex-primeira-dama passou mal ontem, foi trazida aqui para o Hospital Sírio-Libanês com um quadro de AVC, o acidente vascular cerebral provocado pela ruptura de um aneurisma. Ontem mesmo, ela passou por uma cirurgia para estancar o sangramento. Deputado Rogério Rosso, do PSD, suspende campanha para a disputa da presidência da Câmara. O deputado disse que vai aguardar a definição do STF sobre a candidatura de Rodrigo Maia, do DEM. No Supremo, há uma ação contra a candidatura dele. A ministra Carmen Lúcia deu 10 dias para Maia se defender. Seus opositores argumentam que a Constituição e o regimento da Câmara não permitem que o presidente seja reeleito para um novo mandato dentro da mesma legislatura. Maia foi eleito para o cargo em julho, após a renúncia de Eduardo Cunha. O atual presidente da casa ainda não se lançou na disputa, mas já atua nos bastidores. Já Rogério Rosso se lançou para a vaga há 2 semanas, mas não teve apoio nem de sua própria bancada, o PSD, que optou por Maia. Rosso disse que não se sente abandonado pelo partido e afirmou acreditar que não houve interferência do Palácio do Planalto na decisão do PSD, e ressaltou que, no momento, não vai atuar para outro candidato. Além de Maia, devem disputar a presidência da Câmara os deputados Jovair Arantes, do PTB, e André Figueiredo, do PDT. Publicitário divulga a imagem que seria a foto oficial do presidente Michel Temer e Palácio do Planalto diz que o retrato ainda é preliminar. Horas após a divulgação da foto pelo publicitário Elcinho Mouco, o Planalto soltou uma nota dizendo que essa é uma versão preliminar da foto oficial do presidente Michel Temer. A fotografia foi feita por Orlando Brito no Palácio do Jaburu, que também divulgou agora à tarde uma versão da foto publicada pelo jornal O Globo. Mouco deu entrevista dizendo que a fotografia foi feita com base em pedidos do presidente para transmitir calma e estabilidade. Ainda em nota, o Palácio do Planalto afirma que assim que for finalizada, a foto oficial será disponibilizada à imprensa. Pelo menos 56 presos fugiram da penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, desde a rebelião que deixou 26 detentos mortos no dia 14 de janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Segundo o governo, 4 detentos já foram recapturados. O número foi divulgado após a recontagem dos presos ontem na operação de retomada do controle da penitenciária. Além dos foragidos, 10 presos estão em hospitais. O Instituto Técnico-Científico de Polícia confirmou a morte de 26 presos nas rebeliões. Havia a suspeita de que o número de mortes fosse maior. A rivalidade entre facções dentro do presídio vai custar pelo menos R$ 794 mil aos cofres do Estado. Esse é o valor estimado para a instalação de uma barreira para separar as facções rivais, PCC e Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte. Containers foram instalados provisoriamente até o governo conseguir terminar a construção de um muro de concreto. O governador Robinson Faria, do PSD, disse que pretende desativar Alcaçuz ainda este ano. Segundo ele, a meta é construir 3 novos presídios. Polícia recaptura 109 dos 152 presos que fugiram ontem do Centro de Progressão Penitenciária Professor Noé Azevedo, em Bauru, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança de empresas vizinhas da unidade registraram a fuga de parte dos detentos. Imagens também mostram alguns presos sendo recapturados. Durante a rebelião, eles colocaram fogo no presídio. Dos mais de 1.400 presos que cumpriam pena no local, somente 600 vão ficar no presídio, que é destinado a detentos do semiaberto. Os outros vão ser transferidos para os centros de detenção provisória 1 e 2 de Bauru e para outros presídios da região e
vão ficar em regime fechado. A rebelião, segundo a penitenciária, começou durante uma revista de rotina. Um agente penitenciário teria surpreendido um preso usando um celular e a confusão teria começado neste momento. E 7 membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça, renunciaram aos cargos hoje. Eles afirmam que a renúncia coletiva é uma resposta às ações do governo federal frente à crise no sistema prisional e dizem que a política instituída pelo ministro Alexandre de Moraes tende a produzir novas tensões no interior do sistema prisional. O pedido de demissão vem após o ministro alterar o número de integrantes do Conselho. Ele aumentou em 8 o número de vagas de suplência, forçando uma maioria de indicados pelo atual governo no órgão. Até então, eram 18 integrantes, 13 indicados na gestão Dilma e apenas 5 nomeados pelo governo Temer. Em nota, o Ministério da Justiça agradeceu os conselheiros que deixaram o órgão e afirma que o grupo se identificava com a gestão anterior. Agora o noticiário internacional, cumprindo uma de suas mais polêmicas promessas de campanha, o presidente americano Donald Trump assinou hoje 2 ordens executivas que determinam o início da construção de um muro na fronteira do país com o México. Além da construção do muro, a ordem de Trump deve aumentar a patrulha nas regiões de fronteira e a deportação de imigrantes sem documentação. No início da semana, o secretário de imprensa da Casa Branca confirmou que Trump vai dar atenção especial às deportações de imigrantes ilegais com histórico criminal, mas não está claro como esse processo será conduzido nem a data de início das ações. No México, o anúncio da construção do muro na fronteira com os Estados Unidos causou reações do governo do país. Representantes de diversos partidos políticos cobraram que o presidente Enrique Peña Neto cancele a viagem aos Estados Unidos, marcada para a próxima terça-feira, mas ele ainda não se posicionou sobre essa questão. Antes da assinatura da ordem executiva por Trump, Peña Neto já havia afirmado que tanto o governo quanto o povo mexicano não acreditam em muros, e sim em pontes para estimular boas relações. E agora vamos à previsão do tempo com Mariana Armentano. A previsão é de um dia com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora para quase todo o estado de São Paulo. Durante a tarde, no Vale do Paraíba e no Norte Paulista, o dia fica até bem nublado e chuvoso. Já no oeste, no extremo sul do estado, o sol aparece, mas chove a partir da tarde. O calor diminui. A máxima vai ficar em torno dos 25 graus em Marília e dos 26 em Araçatuba. Na cidade de Franca e Barretos, a temperatura máxima também não passa dos 26 graus. Já no litoral, durante a tarde, faz até 28 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, o sol mal aparece e as chuvas são esperadas para qualquer hora, podendo até ser fortes. Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 20 e máxima tarde de 26 graus amanhã. Aí na sexta-feira, mais um dia de tempo fechado com friozinho. Mínima de 19 e máxima só de 23 graus. No final de semana, o sol volta a aparecer e esquenta. Máxima de até 28 graus no sábado. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Ronifon no Todo Seu. Não perca o melhor do futebol debate no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.